Pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Hoje, dando sequência ao nosso seminário sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade. Hoje nós vamos falar, especificamente no segundo módulo de nosso trabalho, nós vamos falar sobre a repressão sexual. Como a sexualidade humana ela é algo doentia na nossa sociedade. E nós precisamos entender o porquê e as causas para que nós possamos nos libertar e transcender desse estado. Eu sempre digo, o autoconhecimento, quando você ouve aquela frase dos grandes mestres, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Todos os grandes mestres do passado nos ensinam a conhecer a nós mesmos para conhecermos a Deus. Conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus. Seria impossível conhecer a nós mesmos se nós negássemos toda a nossa sexualidade. Se nós negássemos toda a nossa vida afetiva, a nossa vida emocional, ou o nosso relacionamento com o sexo oposto. No entanto, se você perceber, a maior parte de todas as religiões são completamente antagônicas, quadradas e doentias com relação ao sexo. E é exatamente esse aspecto. E nós somos uma sociedade fruto dessa cultura. Fruto das religiões, fruto de uma cultura social, uma cultura política. Então nós vamos tentar entender fundamentalmente os aspectos fundamentais que levam o ser humano a um estado doentio de sua sexualidade. Doentio. Tá? Então, na aula anterior, nós discutimos a questão fundamental do nascimento do ser humano, né? Da busca pelo sexo oposto, da busca pela felicidade em relação ao sexo oposto. Nós discutimos tudo isso, que são as causas das frustrações. Por que eu me frustro num relacionamento afetivo? Por que eu não tenho aquele parceiro ideal, aquela coisa maravilhosa que eu idealizo? A minha paixão, por que eu não conquisto às vezes a minha paixão? Bom, então nós discutimos isso. Hoje, nós vamos discutir fundamentalmente o que nós chamamos de repressão sexual. E vocês vão perceber que Sigmund Freud foi um dos primeiros, cientistas ocidentais a criar uma ciência voltada à psique humana. Ele desenvolve, então, o estudo da personalidade, o estudo da mente, o estudo do que ele chamou de inconsciente. Então, foi um dos primeiros a perceber que a sexualidade humana é uma das fontes mais profundas e importantes relativo às doenças mentais, às doenças psíquicas, às neuroses, vamos assim dizer. E a causa dessa neurose com relação ao sexo tem a ver com a repressão sexual. Vocês vão entender como é que a mente vai estabelecer um conflito aí. Tá? Muito bem. Então, Freud destacou muito cedo que quando a criança nasce, todo ser que nasce, todo mamífero que nasce, ele carrega a sexualidade na sua boca, na chamada fase oral. Então, veja bem. Então, a criança na fase oral tem todo o seu libido sexual localizado na boca. Ou seja, libido mesmo, ou seja, prazer sexual. É um orgasmo sexual. Então, a criança, desde muito cedo, ela já nasce buscando esse prazer. Olha, a natureza, presta atenção, a natureza diz que o indivíduo precisa viver em prazer. Que prazer é algo importantíssimo para manter a sua existência. Por isso ele coloca o prazer sexual, que é o maior prazer que o indivíduo pode ter em vida, localizado na boca, que tem a ver com o ato de se alimentar quando criança, quando bebê, para manter-se vivo. Então veja bem, nós temos duas coisas importantes que a natureza conduziu o ser humano. O prazer, e ligar isso à alimentação, que é exatamente o ato de você manter vivo. Então, por isso que até hoje nós sentimos muito prazer em nos alimentarmos, em comer. Se comer não desse prazer, todo mundo estava morrendo de fome, porque ninguém queria comer. Você está entendendo? Então, a natureza biológica, você já cria o ato de se alimentar
associado a um ato de prazer. E nesta fase oral, Freud descobriu que esse prazer está conectado com o orgasmo, com o prazer sexual, que é um prazer muito forte. Então a natureza impele as crianças a se alimentar por essa força do prazer. Muito bem. Então Freud descobriu isso. Aí, o que acontece? A criança, até mais ou menos os 3 anos de idade, ela está nessa fase. Por isso que a criança chupa chupeta. A famosa prazer de estar com a chupeta na boca. Não é por causa de fome, não. Ela tem prazer. E quando você tira a chupeta dela, ela está se mordendo como alguém morde o travesseiro, e morde o pano, fica mordendo as coisas. Aquilo ali significa a busca do prazer. Okay? A natureza impele ela ao prazer. E ela se sente muito bem, muito amparada. O prazer tira ela daquele estado de angústia, que é a solidão. Que a alma, quando encarnou num corpo, ela sente solidão, profunda solidão. Então ela se apega ao prazer para mudar esse estado, que solidão gera depressão, gera angústia, gera um estado doentio. Aí você imagine, naturalmente, uma criança solta, leve, porque Freud sempre dizia o seguinte: toda criança nasce bela, pura e maravilhosa. Mas, infelizmente, nasce numa sociedade totalmente contaminada por a doença mental, psíquica, cultural e religiosa. Inevitavelmente, essa criança vai ser contaminada pela doença dos seus pais. Preste bem atenção, Freud era muito inteligente nessas observações dele. Imagine uma criança chupando chupeta. E você chega para ela assim, fala: larga disso, onde você viu? Parte para a chupeta, tamanho homem desse daí. Coisa feia, coisa horrível. Para a cabeça dessa criança, ela não consegue entender. Por que que isso que me dá muito prazer é feio, é proibido, eu não posso? Então, já estabelece na mente dessa criança o que nós chamamos de conflito. A mente, o ser deseja, quer, sente muito prazer, mas vem uma ordem dos meus pais: não pode, isso é feio, isso é horrível. Portanto, é necessário que os pais tenham consciência que, para educar os filhos, é preciso ter muito conhecimento nessa fase. Não reprimir. Fornecer o prazer e permitir essa criança o prazer. Mas veja a nossa sociedade, né? A sociedade brasileira, a sociedade de terceiro mundo, que as famílias são criadas em favela, em lugar pobre, não tem acesso à cultura, não tem acesso. Como é que as crianças são tratadas, não? Aí vai nascer lá na frente. E esses traumas, isso aqui, esse conflito, gera na mente do ser um trauma. E esse trauma vai ser levado à fase adulta. Então, na fase adulta, ele vai sentir medo de ter prazer. Essa é a primeira coisa. Vai anotando tudo. Vocês vão anotando tudo que eu falar aqui, desde a primeira palestra, e aí vocês vão ver se dá para se iluminar. Vocês vão ver que é possível se iluminar, impossível se iluminar numa sociedade doentia como a nossa. Por isso que você não vê nenhum iluminado no Ocidente, no Brasil, na Europa, Estados Unidos. Você não vai ver iluminado nunca nesses lugares. Porque a sociedade é uma sociedade construída para fazer pessoas neuróticas e doentes. Ela é projetada para esse fim. E não para viver pessoas libertas, amorosas, transcendentes, consciência plena da sua espiritualidade, da sua alma. De jeito nenhum. Tá? Então vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, quando a criança sai da fase oral e entra na fase genital, né? Que é mais nos interessa, todo o prazer que estava concentrado na boca desce para os órgãos genitais. É então o início de uma puberdade, né? Se bem que a puberdade vai ser mais tarde, né? Embora tenha ali essa fase, começa aí nos 4, 5, final do 4º ano, 5º ano, 4 anos de idade. Varia muito de criança para criança, mais ou menos nessa fase.
vem para cá. Então ela sente prazer em tocar seu órgão genital, em coisar, porque aquele prazer que estava na boca é transferido. Agora você imagine uma criança começando a mexer em seus órgãos genitais. O que a mãe e o pai não falam? Já dá pancada. Tira a mão daí, não te viu? Coisa feia. E essas chamadas zonas erógenas, né? Ou seja, de prazer, essas zonas de prazer, para a nossa sociedade chamada civilizada, ocidental, ou sociedade civilizada, nós colocamos um proibido. Então, as roupas vão proteger essas zonas erógenas, vão cobrir. Então já bota calcinha, já bota sutiãzinha, menina nem peito tem, a criança já bota sutiã, já bota coisinha aqui nela. Ou seja, porque são as áreas que ela sente prazer. Então, a roupa aqui, neste caso, é uma forma de repressão. A roupa já reprime, né? Porque já vai embutir na cabeça dela que o prazer não é permitido. E o prazer tem que ser escondido, né? Olha o conflito se estabelecendo. Ela sente uma vontade de ter esse prazer, mas esse prazer é proibido. Ele é bloqueado. A roupa bloqueia. Porque em todas as culturas a roupa não é um objeto para você se esconder do frio, para você se proteger das intempéries climáticas. Porque veja o Brasil, um calor desgraçado como esse, né? Você veja os índios que estão na natureza, que não foram formados por essa doença social, pela cultura. Porque a cultura é responsável pela doença. Nós já vamos colocar claramente isso aqui. Os índios vivem livres, com seus órgãos genitais à mostra, totalmente sem problema nenhum. Aí chegam os ocidentais, né? Os padres principalmente, falam que eles estão em pecado. Eu pergunto, quem está em pecado, né? Quem é o doente da história aí, né? Quem é o doente mental da história? Para reprimir os índios e vestir os índios, né? A sua moda, ou seja, colocar a sua doença para o índio. Então é isso que nós estamos tentando entender. Então não é permitido. Então o ser humano já começa a se esconder, ele já começa a se bloquear, ele começa a se fechar para o prazer. E ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Então, esta parte é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Ok? Tudo bem. Nós aprendemos desde cedo com os nossos pais que sexo é imoral. É imoral. É algo feio. Por isso que todos vocês aprenderam a fazer ele escondido. Sem ninguém por perto, sem ninguém ver. Tem que se fechar, esconder. E principalmente esconder dos pais. Os pais não podem saber. Né? Você quer ter uma noção disso? Imagine um jovem de 15, 16 anos, tanto homem ou mulher. E eu vou mostrar para vocês como essa relação entre homem e mulher, numa outra palestra, não hoje. Em relação aos pais é diferente. Mas você imagine uma menina de 15, 16 anos chegar em casa para a família, falar assim, papai, que dei hoje para o meu namorado. É paulada para tudo quanto é lado, né? Expulsa de casa, sua vagabunda, sua puta, sua prostituta, não sei o que tem, não criei minha filha para isso. Como se sente uma garota que vai para o sexo nesta idade? Que vai em busca do prazer. Se sente altamente culpada. Ela vai ter um sentimento de culpa terrível, culpa e medo. Nós vamos estar discutindo isso.
cara está fazendo algo totalmente errado. Ninguém aprova, a família, os pais, ninguém dá esse apoio para ela viver o prazer. Que a natureza sempre está impulsionando ela. Bicho, depois que vocês têm 30, 40, 50 anos, ninguém conserta essa porcaria mais, viu? Aí a neurose está instalada, pode pagar 500 anos de terapeuta, psicólogo, que a coisa não conserta mais. A neurose já está estabelecida, é muito difícil, né? É 30 anos de psicoterapia, de, né, freudiana, de análise, aquelas coisas mais. E é difícil consertar. Aí é só jogar no lixo e nascer de novo. Noutra encarnação. E rezar para nascer numa outra cultura mais aberta, mais evoluída. Porque se nascer no mesmo lugar, nas mesmas condições, vai ser outro doente mental. Cheio de neuroses e outras oses. Muito bem. Agora, né, nós vamos falar sobre a programação do Android. A criança nasce, tem todos esses problemas, aí ela vai para a escola. Tem duas coisas que vai programar profundamente a criança, programar a mente dela, a mente. Os primeiros os contatados são os pais, porque a criança tem o primeiro contato com a mãe e o pai em casa, na família. Então, ela vai transferir a sua doença, a sua cultura, os seus valores para a criança, suas proibições. Ela transfere, arquetipicamente, que ela trouxe da sua geração, da sua cultura passada. Ai, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu filho vai ter que ser assim. É isso que o pai fala sempre, né? Esse é o discurso do pai. Não aceita nenhuma modernidade, não aceita nenhuma transformação. Vocês estão vendo a novela na Globo, na televisão, né? Tem que ser os antigos passados, tem que ser tudo igual, não pode mudar. É o problema de castas na Índia, tem que seguir coisa nenhuma. Isso é uma doença arquetipal da civilização, que ninguém cura essa porcaria, ninguém acorda para curar. Né? Porque tradição é a pior coisa que inventaram na face da Terra. Porque eles conservam as tradições bestiais. Né? Entendeu? Então nós precisamos acordar para essa realidade do ser. Então, a cultura é podre. Então nós temos a cultura. Você vai receber um programa da sua cultura social, política. Se você for capitalista, você vai receber uma cultura materialista. Uma programação totalmente materialista que vem das escolas. Desde o dia que você enfia sua criança, seu filho, no parquinho infantil, que ele já começa a aprender a escrever, começa a aprender o beabá, somar 2 mais 2, já está sendo programado para um sistema ideológico materialista, que não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Ninguém vai trabalhar essa área com ele. Então ele vai acreditar que ele é um ser que nasce, cresce e morre, morreu, acabou, é um ser materialista. Essa é a filosofia capitalista social. Nós vamos preparar você para servir o sistema social, para trabalhar numa indústria, trabalhar numa empresa. Eu vou treinar você, programar você para ser um médico, para ser um engenheiro, para ser isso, para ser aquilo. Você vai servir a sociedade. Você não é uma alma, não é um espírito. E outra, durante toda a sua vida na escola, na sua formação escolar, desde o dia que você entrou até o dia que você se formou na faculdade, eu pergunto, quem é que se preocupou com a sua sexualidade? Quem é que se preocupou se você estava afetivamente bem, se você estava afetivamente harmonioso? Ninguém, porque a escola não está interessada nessas coisas. Se vire. Você é um doente afetivo, sexual, mental, isso não é problema da faculdade, isso não é problema da escola, do Estado, do governo. Eu quero que você produza no dia seguinte. Você vai para a indústria, você vai para o seu trabalho e produza. E aí se você não produzir, e tem que ficar rico, para ser feliz, para ser realizado com você, tem que fazer sucesso, ganhar dinheiro, fama, poder. É essa a programação que você recebe. Sua alma está morta nessa sociedade. Seu espírito, seu prazer sexual, então ninguém está interessado. Se você está com dor de corno, se você está com problema, também não tem problema do Estado isso. O Lula não tem nada a ver com isso. Então, você vai ser programado, as escolas te programam com esses valores. As escolas se esquecem de você. E vem os discursos famosos dos socialistas, né? Dos sociólogos, né? Que eu brinco, né? Que chama assim, a sociedade, porque o povo, isso é tudo mentira, isso não existe, isso é ficção. O que existe é o ser humano, é o homem, não existe sociedade. Sociedade é uma mentira, é uma ficção criada por sociólogos. Quando o cara cria leis para a sociedade,
Sabe? Não existe sociedade. Você tem que ver o homem com o problema está ali, é interno, é ele que tem que ser analisado. Você não consegue criar uma regra, uma lei social para a humanidade. Não existe humanidade. Existe o homem, o ser humano é que tem que ser trabalhado, tem que ser olhado primeiramente. É isso que se esqueceram. Então eles fazem leis de massa, eles trabalham com o povo com número, né? Estatística, tudo hoje é estatística, né? 300 mil mortos, não sei no que, na gripe, mas ninguém está nem ligando para quem morreu, por quê, como, os problemas daquela pessoa. Não, é tudo número, tudo, a sociedade trabalha com números. Tudo uma mentira, por isso que não funciona. Vão mandar guerra, morreu 300 mil homens no Iraque. Ninguém está nem aí, morreu 300 mil homens. Mas ninguém foi ver o homem, o sofrimento, a angústia, o problema que ele vivenciou. As dores, os conflitos pessoais do indivíduo. Não, tudo é número, tudo é estatística. A gente vive em função desses números, como se nada tivesse acontecendo. Então, a programação social que vocês recebem, que é a programação do androide, do robô, que vai trabalhar na indústria, acorda às 6 horas da manhã, vai lá, né, trabalha que nem um louco, depois chega em casa cansado, liga a televisão para assistir novela. Jornal. Vão dormir de novo. Dia seguinte, liga o androide de novo, vão trabalhar. E não sai disso 10, 20, 30, 40, e outra, tem aquela história de ganhar prêmio de operário padrão. Pensou você ganhar prêmio de operário padrão? Não existe pior prêmio que você possa ganhar na sua história, na sua vida. Isso significa você é o androide mais perfeito, aquele androide que não reclama, aquele androide que não dá defeito, que não falta um dia do serviço. Né? Aquele androide maravilhoso, os patrões adoram esse tipo de androide. Não pede aumento. Maravilhoso esse androide para uma sociedade capitalista. Não discute, não reclama. Não dá pitipi, não dá piti. Perfeito. Então a sociedade ela é culpada totalmente por essa neurose. As faculdades são formadores de doentes mentais. Toda a universidade é formadora de doentes mentais. Escreva o que eu estou dizendo. Porque a maior parte, quem está dentro dos consultórios médicos aí, terapêuticos, são pessoas formadas nas universidades. Que enchem os consultórios com suas neuroses. Então as faculdades não servem para realmente realizar o ser. Elas servem para destruir o ser, para matar a alma que está lá dentro, agonizando para sair e para se expressar. Mas não tem tempo, você viu o jovem de hoje fazendo cursinho, querendo entrar para a faculdade? Não tem tempo nem para pensar nele, isso aqui não dá nem para namorar, para fazer sexo. Não dá, não posso pensar em mim. Então, o sistema coloca de uma forma que você não vai ter tempo para pensar em você. E se você, quando entra no serviço às 6 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde, você não tem tempo para pensar em você, na sua afetividade, na sua alma, no teu ser, no teu espírito. Não vão te dar tempo. Você vai viver dentro dessa coisa. Por isso que o Raul Seixas brigava com isso, né? Eu prefiro ser essa minha metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Essa coisa de androide, essa programação idiota que enfiaram na minha cabeça. Eu quero ser um revolucionário. Por isso que eu quero criar uma sociedade alternativa. Para viver do meu jeito, de outras bases. Agora a pior delas. Porque essa nega você. Essa esquece a sua sexualidade, a sua afetividade, certo? Esse tipo de cultura político-social. A pior delas agora vem, a cultura religiosa. Essa vocês não têm noção. Porque o padre vai cuidar de você agora, né? Agora as questões místicas, esotéricas, divinas, é o padre, é a igreja. Vamos ver o que a igreja lhes reserva com relação ao sexo. Principalmente a nossa cultura ocidental, que vem de uma religião judaico-cristã. 99% de toda a nossa civilização ocidental é judaico-cristã. Ok? Em todas as suas variações, né? Cristianismo, né? O próprio judaísmo, que tem muito pouco no ocidente, mas aí você tem todas as religiões derivadas do cristianismo, né? As religiões que nós chamamos de crentes, popularmente de crentes, né? Mas são os evangélicos em todas as suas formações, tá? Que seguem o evangelho. Por isso que a gente chama de evangélicos, porque seguem a contexto o evangelho, a Bíblia, ok?
vamos ver como é que eles programam a gente com relação ao sexo, as religiões. Né? Então, as religiões, como seguem tradições antigas, tradições populares, nós vamos ver até que ponto. Os nossos sacerdotes cristãos, por exemplo, vamos do cristianismo, do catolicismo, por exemplo, né, que a gente está mais acostumado, que formou o arquétipo de nossa civilização ocidental desde 2000 anos para cá, depois do protestantismo na Europa, que começou a haver divisão dentro da Igreja Católica, e começou a sair as outras religiões, né, desse aspecto. Então vamos lá. Então, o cristianismo, né, os sacerdotes são antagônicos ao sexo. Eles acreditam, e é o que eles passam, que o prazer não pode ser permitido para alguém que quer chegar aos céus, quer atingir o céu, quer servir a Deus. Então, se você quiser servir a Deus, o cristão católico fala que você tem que ser resignado, olha a palavra, resignado. Então, você tem que pagar penitências, fazer muita penitência, oração, muita oração, resignação. Basta você ver as freiras enclausuradas, que não têm contato com nada, com ninguém. E, claro, sexo, que significa prazer, jamais. Isso é o pecado. Você não pode viver em pecado. Teve um seriado muito famoso, passou na televisão, que é um livro clássico da nossa literatura, que chama A Muralha. Vocês devem até se lembrar de assistir, que é exatamente a colonização dos portugueses, na época da colonização portuguesa no Brasil, quando vêm os sacerdotes jesuítas para cá e outras linhas, e eles se deparam com aquelas índias todas nuas, lindas e maravilhosas. O indivíduo ficava louco naquela luta, né? Ele via aquilo que despertava o tesão, despertava o prazer nele, ele ficava louco, não, ele tomava banho de água fria, penitência, para não sentir aquilo, porque aquilo era coisa do demônio. Era tentação do demônio. Então eles vão criar agora, olha, veja bem, a igreja cria uma coisa chamada o demônio. Esse demônio é responsável por tentar você, afastar você de Deus. Afastar você de Deus. Então, essa é a premissa fundamental. Logo, tudo que está ligado ao sexo e ao desejo sexual é tentação do demônio. É o demônio que está tentando. Então, parece aquela mulher linda, diz, é o demônio, sai, Satanás. Então, cria-se na mente desta cultura religiosa de que Deus vai te condenar se você buscar o prazer do sexo. Deus condena. E outra, né? Então, Deus condena o prazer, portanto, condena o sexo. Então, se você viver em sexo e prazer, que eles chamam de luxúria, de uma certa luxúria sexual, você vai eternamente no fogo do inferno. Você vai ser levado pelo demônio. Então, você vai para o inferno. Então, você vai ter um castigo eterno. Não é fácil, hein? Você vencer esse medo. E você vê como é que os crentes são aí. Os evangélicos são temerosos. Olha só, existe uma das religiões evangélicas, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que chega na porta da sua casa e diz assim, eu sou temente a Deus. Vocês já ouviram essa frase? E sabe de qual evangelho que eu estou falando. Eu sou temente. Então essas pessoas, elas não aprenderam a amar a Deus. Eles aprenderam a temer a Deus, é diferente. Então suas atitudes, alguém que teme, alguém que dita regras e leis, e ele não segue,
Então ele teme, ao invés de amar a Deus, eles temem a Deus. Então suas ações no mundo vão ser todas as ações reprimidas. Então, na verdade, nós temos um Deus altamente repressor. Agora, não é mais meu pai que está me proibindo do sexo, porque é imoral. Agora, quem está proibindo é Deus. Se eu for fazer o sexo e viver em prazer, eu estou sendo condenado por Deus. E é difícil se libertar de Deus. É difícil pegar esse Deus e dar um chute na cara dele e falar, catar coquinho, eu vou viver minha vida. As pessoas não têm essa capacidade arquetipal de se libertar de Deus. De se libertar dessa figura repressora. Dessa figura doentia que criaram, que se chama Deus. Será que Deus é assim? Ou é um Deus criado pelos indivíduos? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a programação do Android e a repressão dentro da cultura social e da cultura religiosa. Vou dar um exemplo típico e clássico, que eu sempre conto essa história nas minhas palestras, mas eu acho extremamente importante que ela esteja sempre presente na consciência das pessoas. Um mestre zen do Oriente, ele vai fazer uma pesquisa. Então, primeira pesquisa, ele vai para a Rússia em pleno regime comunista. Pleno regime comunista, década de 60, aquela coisa toda, com o muro de Berlim, toda lá, aquela coisa toda forte. Né? Mais de tantos anos já de história do comunismo, né? Da Revolução Bolchevista, da implantação do comunismo na União Soviética e tal. Esse mestre vai numa escola de primeiro grau, onde as crianças estão assim com 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos de idade. Ele entra nessa sala de aula e faz a seguinte pergunta para essas crianças: quem de vocês acredita em Deus? As crianças ficam com aquela cara amarrada, fechada, olhando um para a cara do outro. Aí levanta o molequinho, porta-voz da classe, e fala, mas meu senhor, é óbvio que aqui ninguém acredita em Deus. Onde se viu, esse negócio de Deus é coisa de religião, e religião é o ópio do povo. Essa criança, com 12, 13 anos de idade, ela acreditava profundamente que Deus não existia. Mas, na verdade, essa criança estava vomitando a programação marxista, da cartilha de Karl Marx, de que religião é o ópio do povo. Que Deus, essas coisas, religião é opressão. No fundo, Marx está certo. Mas quando ele enfia essa programação, aquela criança, ela cresce, e depois com 15, 20, 30, 40 anos de idade, ela passa a acreditar que Deus não existe. Mas, na verdade, ela está simplesmente vomitando uma programação. Alguém programou ela com uma verdade. Que para aquele modelo cultural era uma verdade absoluta. Político. Agora, esse mesmo mestre, ele sai da Rússia, nessa mesma época, e vai para a Itália. Ou seja, o país mais católico do mundo, aquela coisa toda. E faz a mesma experiência. Vai numa classe de primeiro grau, mesmas crianças, mesmas idades, e faz a mesma pergunta: quem de vocês aqui acredita em Deus? Todo mundo levanta a mão, né? Criançada toda levanta, todo mundo, maior orgulho. Aí ele chama uma das crianças: mas me explica, o que é Deus? É porque Deus é amor, porque Deus é isso, Deus criou o mundo, porque Deus... Ou seja, aquela criança, ela acreditava piamente que Deus existia e que Deus era daquele jeito. Olha, desse jeito que nós estamos falando aqui. Então essa criança, ela acreditava que Deus existia. Ela tinha certeza que Deus existia. Mas no fundo, essa criança estava vomitando agora a cartilha católica ou cristã. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês: qual das duas crianças é mais idiota? A russa ou essa ocidental?
As duas são idiotas ao mesmo tempo, iguaizinhas. Por quê? Elas não vivem o conhecimento verdadeiro, elas vivem uma programação, uma verdade que foi introduzida em suas mentes. E da mesma forma que você introduz essa verdade para o russo, e você introduz essa verdade para essas crianças, você introduz todas essas verdades para o ser humano de uma forma geral. Aí ele cresce com essas mentiras. E vai viver essa programação, como se Deus detestasse o prazer, como se Deus não permitisse que ele vivesse em prazer. Então o que acontece? Toda vez que um jovem, uma criança programada assim, ela vai para o sexo, ela está se sentindo imoral, ela está se sentindo que está cometendo algo profundamente imoral, que está desagradando a Deus. Isso significa repressão. Mais uma vez, existe uma lei na sua mente que impede o prazer e a natureza interna do seu corpo, do teu ser, desejando o prazer intensamente. O conflito está estabelecido. Então você imagine, né, uma criança formada numa família aqui no Brasil, uma família ocidental, com esses valores. Aí, pensa bem, a menina, com 15, 16 anos, ela começa a namorar escondido dos pais, que o pai não pode saber, e tal, dá beijinho aqui, dá beijinho ali. Aí essa menina, ela morre de medo do sexo, ela tem todo esse medo. Aí ela vai pela primeira vez transar, vai perder sua virgindade. Bicho, então ela tem que se esconder de tudo. Mãe não pode saber, pai não pode saber, certo? Ninguém pode saber, ela já vai com medo do pai e da mãe, toda fechada, toda bloqueada, reprimida. Mas tem um problema sério, ela não consegue se libertar de uma pessoa. De quem que ela não consegue se libertar? Ela não consegue se libertar desse cara aqui, ó. Que Deus tudo vê. Ela não aprende no catecismo, lá que Deus tudo vê, tudo sabe. Ó, você pode se esconder do seu pai, se esconde da sua mãe, ninguém sabe, mas de Deus você não se esconde. Então a maioria desse tipo de criança ou de jovem leva Deus junto para o sexo. Já pensou se levar Deus junto para o sexo? E aquele Deus proibindo você, que você está fazendo algo demoníaco, que Deus não gosta, que é pecado? A menina não se solta. Ela vai transar toda dura, toda reprimida. E quer acabar logo. O sexo tem que acabar. Não, vamos embora daqui. Pelo amor de Deus, alguém me pega. Então ela não está solta, ela não está relaxada, ela não se entrega ao prazer. E o homem é a mesma coisa, o homem está com todo medo, ele não sabe o que ele vai fazer. Porque ele também está vivendo algo imoral, se ele pertence à mesma religião, à mesma programação. Porque ninguém foi instruído, ninguém foi treinado a viver o sexo e o prazer livremente, abertamente. Não. Nós vivemos uma programação, nós vivemos uma doença sexual, uma doença social e cultural e religiosa. Os políticos te programam de um lado e os sacerdotes te programam do outro com as verdades deles. Por isso que tem uma seita sociopolítica cultural que se desenvolveu nos Países Bascos, ali na Espanha, né? Nos estados bascos, não país, nos estados bascos ali, cujo seu grande líder é o Bakunin, é chamado anarquismo político, né, o fundamento anarquista político. E o fundamento anarquista político é muito interessante, que o Bakunin tem uma frase célebre que diz o seguinte: o mundo só será mundo quando o último político morrer enforcado com as tripas do último sacerdote. Ou seja, porque são as duas figuras no mundo que te programam, que te tentam conduzir, que tentam ditar regras para você, que tentam te proibir de algo. Então, o anarquismo é sem regras, né? Cada um cuida da sua própria vida, cuida do seu próprio caminho. E é interessante que o taoísmo clássico, fundamentalista, ele é totalmente anarquista. O taoísmo e o budismo, em sua essência. E se você fizer uma análise de Jesus, Jesus foi um dos maiores anárquicos sociopolíticos da época. Ele contrariou Herodes, contrariou os sacerdotes religiosos e contrariou também Roma. Contrariou todo mundo. Ele foi um cara anarquista, social, religioso na época. Ninguém gostava dele, por isso que vou mandar esse cara fora daqui. Entendeu?
Agora, como é que as pessoas pintam Jesus Cristo? Olha, vocês já vão ver o abatimento ao sexo. Nós vamos chegar numa questão, nós vamos tocar numa questão que mais doentia dos cristãos. É você acreditar que a Maria deu à luz virgem. Você acreditar nessa babaquice. Exatamente porque vem de uma cultura judaico-cristã onde sexo é algo completamente imoral. Então o seu mestre, o seu líder espiritual, jamais pode ter nascido ou provindo de um pecado. Então eles precisam criar essa ficção, essa fantasia de que Jesus nasceu de uma virgem. Não poderia ter nascido de uma relação sexual pecaminosa. Deus não gosta disso. E Jesus era virgem a vida inteira, hein? Nunca pensou em mulher, nunca andou com mulher. Era o exemplo típico de celibato e contrariedade ao sexo. Por isso que esse livro aí, essa história do Dan Brown aí, compromete muito a Igreja Católica e dá esse rebubu, né? Porque fala de uma descendência de Jesus, né? Ou seja, de filhos de Jesus, de toda uma natureza que vem dessa história, né? Então isso é terrível para o pensamento da igreja. Mas na verdade, quando você fala disso, dessa forma, você está contrariando o princípio da contrariedade da sexualidade. Olha onde vai a repressão. Então ela constrói o modelo dos seus avatares completamente antagônicos ao sexo. Em todos os seus princípios até. Agora, olha que interessante. Se você vai na Índia, que é uma outra cultura, onde você tem Krishna, né, Rama, os seus grandes avatares, Krishna é pintado sempre de forma alegre, dançando e cheio de mulher em volta. Krishna casou, teve filhos, aquela coisa toda, uma beleza, sem nenhum problema com relação à expressão da sexualidade. Por isso que nós vamos falar de uma corrente mais para frente sobre o Tantra, como o Tantra na Índia vê a sexualidade. Aí vocês vão ver que abordagem completamente diferente dessa abordagem doentia que as religiões nos transmitem. E olha, gente, vocês fazem uma estatística e vocês veem quantos brasileiros hoje são evangélicos e seguem essas regras. E quantos brasileiros são cristãos, são católicos e seguem essas regras. A fio, com medo do inferno, com medo dessa condenação. Então, as pessoas que seguem essas religiões, elas morrem de medo do sexo. Sexo para elas é algo nem pensar. Então elas têm medo. Uma pessoa que não se expressa sexualmente, ela está morta. Ela vive uma doença, porque ela não está em prazer. E eu vou explicar por quê. Por que uma pessoa é altamente doente quando não expressa a sua sexualidade? Freud já detectou a repressão. A repressão causa o trauma. Agora nós vamos ver um outro cientista, né, terapeuta, que trabalhou muito nessa área, que é o Wilhelm Reich, um dos grandes psicólogos americanos, que desenvolveu uma teoria muito fantástica com relação à energia sexual, à energia liberada no orgasmo e no prazer. Ele desenvolveu uma teoria muito bonita. E ele vai desenvolver uma teoria chamada couraças corporais. Em todas essas repressões vai gerar um problema terrível a nível celular, a nível corporal e a nível das suas energias, e vai afetar os seus órgãos, vai afetar a sua saúde. Vai deixar você altamente doente, fisicamente doente, além de mentalmente doente. Porque todas as vezes que psicicamente você está doente, porque tudo isso gera repressão. Repressão gera solidão. Solidão gera depressão. E depressão gera doença psicossomática. Vamos lá, vamos discutir o que o Reich desenvolveu. Uma das teorias fantásticas, né, que até hoje as escolas oficiais de psicologia renegam o conhecimento desse cara. Mas, como hoje nós estamos começando a nos libertar das universidades, do conhecimento das universidades, felizmente, grandes novas correntes da psicologia estão sendo desenvolvidas,
né? Muitas revivendo o Reich, a psicologia transpessoal, né? A Gestalt, muitas outras linhas estão resgatando uma integração mais superior do ser humano e tentando libertar o homem dessas questões, né? Que envolve toda essa manipulação da massa. É só vocês verem como é que existe uma coisa chamada psicologia social, uma psicologia de dominação. Você vê como Hitler e a sua política dominou a massa na Alemanha. Fez com que todo mundo, Hitler, obedecesse aquela regra, aquele padrão, aquele comportamento político. Isso através de uma androidização do ser, de uma programação cultural, de uma programação da mídia, onde os indivíduos eram programados a um nacionalismo extremado. Eles não pensavam mais em si, eles pensavam na nação. Eu morro pela minha nação, pelos meus ideais, da raça perfeita, da raça ariana. Lembra aquela história do modelo Hitler, que ele ficou totalmente frustrado quando teve os Jogos Olímpicos na Alemanha? Né, onde o negro ganhou em primeiro lugar, ele queria morrer. Né? Porque a raça loira, ariano, branco, aquela coisa, seria o ser superior, até fisicamente. Né? O resto seria lixo social, lixo cultural da humanidade, lixo genético, vamos assim dizer, que precisava ser descartado, morto. Né? Eles tinham uma visão da homossexualidade, então, que eles tinham que matar, que era defeito genético, vamos exterminar tudo, para limpar a raça. E aí começa aquelas teorias babacas, né, da visão que o ser humano vai ter do outro. Aí o racismo exacerbado, a divisão pregada. E o povo assume isso, cara. O povo vive esses valores, intensamente a ponto de morrer por esses valores. A ponto de queimar os judeus na câmara de gás, torturar e matar, como se fosse brincadeira. Ninguém tinha nem remorso por causa disso, né? Matava numa boa. Soldado estava ali programado para obedecer ordens. Então Reich, ele criou uma teoria, presta bem atenção, muito interessante. Imagine que isso aqui é o ser, nosso corpo, para você ter uma ideia geral. Lá dentro de nosso ser tem um ponto que é chamado a fonte das emoções. A fonte das emoções. Toda emoção, presta bem atenção, toda emoção gerada dentro do ser libera uma onda de energia. Ok? Toda emoção. Se você estiver angustiado, deprimido, perturbado e confuso, é um indivíduo que tem aquele comportamento, ele anda assim. Deprimido, desanimado, né, da vida, não quer saber de nada, chora com facilidade, né? Então esse indivíduo está deprê. Até a palavra já tem no vocabulário do jovem, deprê. Você está deprê, hein, cara? Certo? Está down. Agora em inglês é down. Igual aquela música, né, que Cazuza fez. Eu ando tão down. Aquela música doente, triste, né, perturbada. Quando ele está assim, essa emoção vibra uma frequência. Presta atenção, vibra uma frequência, essa onda de energia. O Reich dizia que todas as vezes que uma emoção é gerada dentro do ser, ele joga uma onda de energia. E essa onda de energia percorre todo o nosso corpo, tanto o corpo físico como o corpo astral. E essa onda tem uma frequência e ela modula as células. Olha, ela modula as nossas células. Ou seja, simplesmente a sua célula vai vibrar na frequência da depressão. Então, as suas células de todo o seu organismo também vão ficar deprimidas. As células falam assim, não quero mais trabalhar. A célula fala assim, não quero mais me reproduzir também, porque a reprodução tem a ver com sexo, e sexo eu estou fora. É proibido, não pode. Então a sua célula também não quer se reproduzir mais. Ela recebe uma ordem, e aí dá câncer. Câncer no fígado, câncer no estômago, porque a célula não quer se reproduzir naturalmente, normalmente. Porque não pode, pecado. Ela recebe essa informação de sua mente. Então, toda doença, toda vez que a frequência da energia está muito baixa, é diferente de uma pessoa que está alegre, feliz, dando risada sempre. Ela não fica doente, essa pessoa não fica doente.
Porque a vibração que emana é uma vibração de alegria. E as células ficam alegres também, elas respondem a essa ondulação de energia. E o Reich, né, ele descobriu o seguinte, que ele começou a medir, olha, ele começou a medir o valor e a intensidade dessa energia. E a qualidade dessa energia. Então ele chegou à conclusão que toda energia down criava no indivíduo problemas no corpo, no físico. Criava problemas no físico. E a repressão, todas as vezes que eu reprimi uma emoção, por exemplo, vamos supor que o meu corpo gera uma vontade e a mente reprime. Isso tem a ver com a sexualidade, no caso do sexo, ou da sexualidade, reprimida, a repressão. Então, a coisa funcionava assim, ó. Toda vez que você desejava o prazer sexual, a energia era emitida. Aí vinha uma mente minha e reprimia, que a religião reprime, não pode. Isso criava esse jogo, vai, não pode, vai, me fecho. Isso criava ao redor, olha do céu, olha o que o Reich descobriu. Criava no corpo, na musculatura do corpo, uma coisa chamada couraça. Ó, couraça mesmo. Ou seja, isso enrijecia o corpo. Toda a parte externa ficava dura, rígida. As pessoas iam andar, elas andavam assim. Dura, enrijecida pela repressão ao longo dos anos. Né? Adiele, vem aqui, faz um favor. Vou dar uma demonstração da repressão sexual no ato do indivíduo. Né? Põe a gatinha aqui, vem aqui. Então, veja bem. Uma pessoa altamente reprimida, quando ela vai abraçar alguém, para começo de conversa ela nem abraça. Ela chega assim, dá a mão assim, mas vai tudo bem, tudo bem. O indiano, então, é pior, né? Porque o indiano tem aquele costume, nem toca em você. Namastê, namastê, não pode tocar em você. Se for um Dalit, então, você vai ser poluído. Né? Você vai ser poluído com a escória, com a energia, aqueles costumes bestiais, que não tem nada a ver com a cultura real em si do ser. Mas mesmo aqui no Ocidente, que a gente é mais solto, a repressão é forte. Então, se eu vou abraçar alguém, você já nota quem é reprimido sexualmente. O cara abraça você assim, ó, presta atenção. Ó. Encostar essa parte, jamais. Oi, como é que você vai? Tudo bem? E para dar o beijinho, então? Beija a orelha. Oi, bem. Não toca no rosto da pessoa. Uma pessoa já que depois que fez o curso do Lalá, já passou por todas as desrepressões necessárias, já abraça assim, oh, minha querida, como você vai, tudo bem? Já abusa mesmo, entendeu? Do abraço, beija assim, dá selinho, entendeu? Dá uma boa, uma nice. Então o corpo do indivíduo, pode sentar, obrigado, bem, pela demonstração. Então o reprimido, ele está no corpo escrito. Então, o Reich criou essa couraça. A couraça, quanto mais ela é reprimida, mais grossa ela fica. Quanto mais grossa essa couraça fica, o Reich dizia que esse ser não está mais vivo, ele não consegue tocar mais nada com o exterior. Ele não consegue tocar a emoção, e também não consegue receber um carinho, não consegue receber um abraço, um toque. Tudo para ele está bloqueado. Ele está bloqueado. Aí, presta atenção, lembra da história da solidão da alma? Do primeiro módulo, que a alma vinha, entrava num corpo, encausou. Aí ela está mais fechada, porque a casca se ficou cada vez mais grossa. Sabe como o Reich resolve esse problema? O Reich resolve esse problema assim. Você vai num terapeuta reichiano, a primeira coisa que ele faz com você, ele manda você, a menina, ficar de biquíni, e o homem só de shorts. E ele vai tirar fotografia sua assim, 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 de todos os lados. E esse terapeuta vai analisar essa foto sua. Durante um tempo, para depois começar o seu tratamento. Porque a postura, o cara que é reprimido sexualmente, ele fica assim, ó. Ele fecha essa parte aqui, tudo aqui é proibido, tudo é reprimido. Então a couraça fica aqui. E nas costas ele carrega uma carga assim. Então com o passar do tempo, ele molda o corpo do cara. Aí vai no terapeuta massagista, aí é massagem corporal, trabalho corporal nele. Vamos desreprimir, vamos quebrar essa couraça. Então, é técnica de massagem, de toque, de movimento, de corpo. É uma terapia corporal, a terapia reichiana. Você tem que praticar, ativar. E o massagista às vezes começa a tocar. E às vezes quando o massagista toca nessa parte erógena, toca numa parte assim, o cara fica louco, a mulher chora, arrebenta, os traumas começam a vir à tona. É muito louco.
Aí o terapeuta vai trabalhando, vai conversando, vai tentando resolver. Mas o problema é que na sociedade moderna nossa, presta atenção, todos têm a sua couraça, uma mais grossa do que a outra. Então, dois indivíduos, um homem e uma mulher, os dois com couraça. Agora imagine esses dois tentando se relacionar. Tentando se abraçar, tentando paquerar, tentando casar, montar uma família. Vai ser duas couraças tentando se relacionar. Então eles não trocam nada interno. Não trocam energia, não trocam emoções. São duas cascas. Imagine fazer sexo vestindo aquela armadura de ferro da Idade Média, os dois. É plé, toca de lata. Então as pessoas quando estão transando na cama, são duas couraças se tocando. Elas não trocam as emoções, elas não se soltam, não se liberam. Um tem medo do outro. O Reich fez uma pesquisa, presta atenção, isso é muito forte mesmo a pesquisa que o Reich fez. Eu vou colocar aqui num gráfico, como eu sou cientista, eu gosto dessa coisa. Um gráfico. Aqui, nesse eixo, eu vou colocar intensidade do prazer. Intensidade do prazer. E nesse eixo, tipos de prazer. Se eu perguntar, fizer uma pesquisa na sociedade com todos vocês, e fizer a seguinte pergunta: o que dá prazer para você na vida? O que dá prazer? E nós vamos medir a intensidade. Se eu fizer uma pesquisa, eu já fiz isso em vários cursos meus, né? Primeiro, o cara fala, eu falo só, não fala de sexo agora, sexo nós vamos deixar para o final. O que te dá prazer? Fala, eu tenho prazer em comer. Comer, como um bom restaurante. Então vamos lá, coloca aqui, comer dá uma certa intensidade de prazer. Você mede aqui na escala. Eu gosto de viajar. Então você gosta de viajar, vai dar mais ou menos aqui assim. Eu gosto de dançar, ouvir música, dá uma intensidade de prazer por aqui assim. Então você pode medir todos esses prazeres que a gente fala, que a gente gosta, né? Quando nós fazemos tudo, e como nós vamos falar do sexo, do orgasmo, o negócio é um negócio absurdo, cara, é assim, ó. A intensidade do prazer liberada no orgasmo ou no sexo supera em milhares de vezes, às vezes, qualquer outro nível de prazer que o indivíduo possa viver na Terra. Em termos do quê? Em termos da potência dessa energia emanada. Que tem a ver com essa energia que se desprende. Energia emocional. Agora, o Freud dizia, ou quer dizer, o Reich, como essa energia é a mais poderosa de todas as vezes que essa energia ela é reprimida, ela destrói o ser humano muito mais do que as outras. Se eu falar para vocês, você não pode viajar, que você não tem grana, você não vai viajar. Então você reprimiu uma forma de você fica assim, não, tudo bem então, vou semana que vem, vou mês que vem. Não te afeta tanto. Mas quando alguém fala, você não pode fazer isso, você não pode viver o prazer, essa energia emana de lá. Você tem tesão, que o tesão vem mesmo, ele vem, e aí a religião não pode. Puta, fica aquele conflito. Isso, a energia emanada, ela tem que parar. A destruição que ela causa é muito maior. Ela destrói seu corpo, suas células e destrói sua psique. Destrói a capacidade de você ser feliz. Agora, bicho, quando você está com 60, 40, 50 anos, velha coroca, que vai lá, fica lá o tempo todo rezando na missa, não tem mais solução, cara. Vai resolver o problema depois, quando? Só na outra encarnação, vai lá. Então, nesses primeiros modos, eu estou detectando a causa das doenças. A causa do porquê você não é feliz no amor com seu parceiro, com sua parceira, por que não dá certo o relacionamento, por que não tem nada a ver um com o outro, é difícil você encontrar aquilo que você chama sua alma gêmea, seu parceiro ideal, porque está todo mundo doente, cara, todo mundo carrega essa couraça. Você arruma um namorado no boteco, ou lá na avenida, lá no posto, agora é moda, é posto, as menininhas vão tudo pro posto, só arruma nego doente. E o outro, você também é doente. São dois doentes
mentalmente, somaticamente se relacionando. Elas não conseguem se entregar. Elas não conseguem. Veja a dificuldade que vocês têm de arrumar namorado, namorada. Numa sociedade avançada, todo mundo tinha namorado, todo mundo vivia sexualidade aberta mesmo. Não precisava ficar 10 anos, correr atrás de puta. Para se relacionar sexualmente. Por que vocês acham que as prostitutas... Por que vocês acham que se você for numa locadora, numa videolocadora, e fizer uma pesquisa, os vídeos que mais saem na locadora são os de sexo, são de erotismo? Aí vocês vão entender por quê. Porque aquilo que é proibido parece que é muito mais prazeroso. Né? Por que as revistas vendem milhões quando sai uma gostosona na capa da Playboy, aquela coisa toda, aquelas revistas de sexo? Vende e esgota no dia seguinte. Porque as pessoas estão necessitando profundamente disso que não viveram, não vivenciam isso na prática, na realidade. Elas vivem uma ilusão, uma fantasia. Aí a sociedade sabe dessa doença, vende isso para você, vende revista para você. Você não consegue encontrar mulher mesmo. Eu vou contar uma história muito engraçada. Ontem chegou um amigo aqui no portão, bateu. Meu parente, menino novo, por volta de 18 anos de idade, falou assim: tio, que você me empresta 10 reais? Mas por quê? Ah, me empresta 10 reais que eu quero ir no baile e pegar a mulher. Ele usou esse termo. Então, chega naquele momento que as pessoas vão nesses locais para correr atrás da mulher, buscar, pegar, tentar resolver o seu problema. Mas o problema é que não resolve, né? Ele arruma uma namoradinha, ou por ele tem para transar, mas ele está carregando todo esse lixo com ele. Ele está carregando está carregando Deus com ele, está carregando o pai com ele, a menininha vai com o pai, vai com a mãe, lá no inconsciente dela, ela está sentindo que está fazendo algo errado que o pai não quer, ela não pode contar para o pai, ninguém pode saber. Os amigos não podem saber, tem que ser escondido. Ninguém pode ver ela transando. Então, tudo isso acontece. Então você veja, nós temos várias situações. E quando a energia não flui, ela vai causar problemas. Por isso que eu digo, praticar tai chi, praticar yoga, é uma forma de começar a quebrar essas couraças. Mas só praticar sem uma consciência também não resolve. Você praticar yoga só porque está fazendo uma ginástica, um exercício, pode esquecer que isso é bobagem. Porque o problema está na sua mente, está na sua programação. Por isso que os nossos mestres dizem que você tem que esvaziar. O Zen diz que você tem que esvaziar. Esvaziar o quê? Esvaziar esse lixo cultural. Esvaziar toda essa cultura doentia que você recebeu. Se você não se libertar disso, nunca você vai ser feliz. E nunca você vai ser um iluminado. Nunca você vai entrar realmente, como a gente diz, no reino dos céus. É aquela velha história, né? Se as religiões todas reprimem o prazer, por que todo mundo quer ir para o céu? O que tem no céu de tão bom? Que eu me mato aqui, faço penitência o diabo para entrar no reino do céu. Se não tiver prazer no céu, eu vou fazer o que lá? Então, todo mundo, no fundo, inconscientemente, quer ir para o céu porque no céu tem prazer. É felicidade eterna. Mas felicidade sem prazer não é felicidade. Aí, eles pintam o inverso. Né? Quando eles pintam o inferno, eles pintam sofrer. Então o sofrimento é o inferno quente, aquele calor, tem que trabalhar o dia inteiro, tem que ficar naquela situação. Então não é prazer, é sofrimento. Essa é a ideia do inferno que se prega. E a ideia do céu é um local de eterno Mas para ter esse eterno prazer no céu, não pode fazer sexo aqui na terra. Prazer aqui não, nevermore. Esquisito, né? No céu pode tudo, vira a maior suruba. Deus permite no céu, a maior zona, sexo por tudo quanto é lado, prazer. Aqui não, aqui é proibido. Então veja bem, nós detectamos, ao longo dessa palestra, as fontes de repressão sexual e o que a repressão nos causa. Primeira fonte, nossos pais. Certo? Primeira fonte da repressão. Segunda fonte que reprime a nossa cultura.
Essa nossa cultura, ela pode ser tanto política, social, que não quer nem saber de você, e pode ser a sua cultura religiosa, a sua religião. Tá? Ela impede que as pessoas vivenciem a seu prazer, a sua sexualidade. Agora, tem um ponto interessante, uma terceira figura repressora, que às vezes as pessoas se esquecem, que é o outro. Quem que é esse outro? Vamos supor que você arruma um namorado, ou você arruma uma namorada, ou está paquerando alguém. Você começa a paquerar alguém. Você já sabe o que eu estou falando, que todo jovem que já passou por essa fase. Então a primeira coisa que você quer fazer é que aquela pessoa goste de você, também se apaixone por você. Ok, tudo bem. Então você faz de tudo, né? Você compra um carro bonito, compra uma puta de uma roupa, um sapato, bota perfume francês, tem que ser francês, né? Pode ser esse vagabundo da feira. É perfume francês e tudo mais, se enfeita todo e vai lá. Paquerar. Na verdade, você está tentando chamar a atenção. Você faz tudo para agradar o outro. Você faz tudo pelo outro. Então, na verdade, imagine o dia que você conquistou. Tá? E você pega esse seu namoradinho, a sua namoradinha, e vai para um motel com ela. Ó, escondido do pai, escondido da mãe. Você já viu aquela menininha quando entra em motel? Vocês já viram a cena? Ela baixa no banco. Ninguém pode saber que eu estou aqui. Ninguém pode saber que eu vim aqui. Minha mãe não pode saber. E baixa no carro até e passa no portão do motel. Vai saber se o porteiro me conhece, conhece minha mãe, conhece meu pai, meu tio, meu irmão. Pode. Né? Pode. Né? Igual aquela história, conhece aquela história, né? Essa é muito interessante, daquela fila na igreja para o confessionário. Aquela fila de moças, beatas, velho, tudo na fila do confessionário. Aí sai uma mocinha, né? Sai uma mocinha do confessionário e para na pia de água benta da igreja e começa a lavar a mão. Começa a lavar a mão, e lava a mão, e lava a mão, e lava a mão, e não para de lavar a mão. Aí quando a menina sai, vem para outra amiguinha e fala, escuta aqui, mas por que você está lavando tanto a mão? Não, é que eu fui me confessar com o padre, e eu disse para ele que eu cometi um pecado, que eu peguei no pinto do meu namorado. E o padre disse que é pecado, que eu tinha que lavar minhas mãos 100 vezes na água benta. E a amiguinha falou assim, puxa merda, então não suja essa água que eu vou ter que fazer gargarejo. Isso é o que acontece, né? É a repressão religiosa. Bom, voltando ao nosso caso aqui, você conquistou, vai para o motel escondido, né? Aí, passaram pela porta, entra no motel. Eu vou provar para vocês que agora tem outro problema, tem Deus, né? Deus está me olhando, lembra da religião? E agora, Deus está me olhando. Eu fico com medo de Deus, que Deus vai contar para todo mundo. Deus vai contar para minha mãe, vai contar para o padre. E eu que for confessar então para o padre, né? Eu vou ter que contar, né? Fazer o quê? Então ela já vai com medo de tudo. Medo de todas essas coisas que ela carrega com ela. E está carregando a couraça. A couraça dela vai junto. O medo, a repressão, né? Ela não deixa as energias fluírem. A primeira vez da menina, né? A segunda, a terceira, tudo vai ser assim com medo. Aí tem um problema maior. Aquela pessoa que está na frente dela, imagine a hora que ela começa a tirar a roupa. A hora que ela começa a tirar a roupa, vem um sentimento nela da seguinte maneira. Ai, será que ele vai me achar gostosa? Será que ele vai achar que eu estou gorda? Estou com um pneuzinho aqui, a minha bunda está com celulite. Ai, meu Deus do céu, ele vai me detestar. Então agora ela está se reprimindo em relação a quem? O outro, o parceiro dela, passa a ser uma figura no inconsciente dela de repressão. Ela não se integra, ela tem vergonha dela, do corpo.
das estrias, disso. Então, veja bem, ela tem que agora ser perfeita para poder viver uma sexualidade perfeita. E ninguém é perfeito. Me mostra alguém que seja perfeito, fisicamente. Só aquelas, né, que aparecem na televisão, e você sabe, é perfeita dos 18 aos 24. Depois melou tudo, né? Daí para frente só Deus sabe. A natureza humana é assim. Então, se você começar a conviver, se você não aprender a se desreprimir de uma forma global, esse outro é o seu agente repressor. Por isso que às vezes quando as pessoas estão sozinhas, às vezes se masturbando até, a sua fantasia é mais liberada. Porque não tem o outro para reprimi-la. Não tem o outro para ver os seus defeitos. E aí ela pensa assim, ai, será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai sentir tesão por mim? Será que ele vai ter prazer comigo? Aí fica aquela repressão. Ai, bem, você está gostando. Ai, você gostou. Ai, você não fala nada. Ai, e a mulher só reclama depois, né? Fica esta neurose. A neurose do seu próprio corpo, de você expressar o seu corpo. Porque você sempre viveu escondido atrás de sua roupa. Você viveu reprimido e escondido atrás de sua roupa. Você não está treinado a viver nu, como os índios. Por isso que eu acho interessante que todos esses meus alunos que estão me olhando, vá para a praia de nudismo. Tira a roupa e deixa o bicho sorto. Lá e todo mundo lá, beleza. Para ver como é que você se sente com relação ao teu corpo. E quando o outro te olha, e quando você olha o outro, qual que é a tua reação? Aí você vai entender o que eu estou falando. Aí você vai ver o quanto você é doente. É uma experiência muito interessante. Você se vê livre dessas amarras. Então essa experiência é muito interessante para vocês. E para todos nós. Eu já me liberei total. Pode ter certeza. Eu já fiz cursos, vivência, todo mundo nu o dia inteiro, uma beleza. Né? Para você aprender a conviver com o teu corpo e com o corpo do outro. Com a sexualidade do outro. Tudo aquilo que enfiaram em nós vamos ter que nos libertar. Por isso que é muito difícil um relacionamento afetivo e sexual dar certo. Porque nós somos doentes em 1000 aspectos na questão afetiva e sexual. E nós temos que fazer um trabalho muito grande conosco para a gente nos libertar de todo esse lixo, esse verdadeiro, lixo cultural que enfiaram em nossas mentes. Quando os nossos mestres orientais dizem que a gente tem que esvaziar para chegar à nossa essência, ele está querendo dizer que você tem que se libertar desse lixo que é a sua vida. Porque na verdade, se você imaginar que você é um poço, que aqui embaixo existe uma água límpida e cristalina, que é a tua essência, toda a cultura que você recebeu, em todos os níveis, ela vem sendo colocada aqui, ela vem preenchendo. Esse lixo cultural preenche e impede você de perceber e chegar à tua essência. Então os nossos mestres budistas nos dizem assim, volte a ser criança. No taoísmo é muito clássico esse exemplo. A criança como o teu mestre. Por isso eu tenho uma conferência aqui, acompanha comigo aqui, eu tenho uma conferência que eu acho muito importante, que está escrito aqui, desperte a sua criança interior. Porque, na verdade, você tem que voltar naquela época que o teu pai não te reprimiu e nem a sociedade te reprimiu. Você era pura. Essa criança tem que voltar à tona. Ela tem que renascer. É uma criança sem medo de sua sexualidade, sem medo de um monte de coisa, de viver a sua essência, de viver os seus desejos, os seus anseios. E viver livre de Deus. Mas não do Deus verdadeiro, livre desse Deus cultural aqui, religioso. Então, por isso que os taoístas sempre usam a criança como exemplo, porque a criança vive neste momento sem o lixo. O lixo vai sendo introduzido à medida que ela cresce, à medida que ela vai para a escola, à medida que ela vai para o catecismo, à medida que ela assume uma religião, que vai na igreja, que vai na faculdade.
E as pessoas passam a ser seus rótulos e a se vestir com os rótulos. Você vê que os médicos fazem tudo de branco, andam de branco o dia inteiro, para tudo quanto é lugar. Por quê, né? É o rótulo dele, né? É a máscara que ele veste. E as pessoas vivem as suas máscaras, elas vivem os seus rótulos, elas não são a sua essência. Elas passam a ser a sua programação. A sua programação de Android. Então, eu peço que vocês reflitam em tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? E eu vou ler uns trechos desse meu livro aqui, que eu coloco assim esses pontos cruciais, né? Todas as vezes que nós criamos esse processo, né? No meu livro aqui, quando eu descrevo, que é o livro sobre esse curso, que é o livro Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. Olha, um resuminho da nossa palestra, olha, na programação do Android, né, a parte religiosa. Deus está vendo, Deus tudo vê, em destaque assim, né? Esses jovens terão que fazer sexo com Deus espiando. Né? Entendeu? Deus é seu maior inimigo no prazer e no sexo. É duro, né? Você viver uma sexualidade quando o seu inimigo é Deus. Não é fácil para a cultura, psique, para o arquétipo da civilização, ou do ser, da mente. Né? Para o ser humano comum e de pouca cultura, é muito difícil enfrentar Deus e vencê-lo. É mais fácil você acabar seguindo a religião, se reprimindo, vivendo como todo mundo, do que enfrentar esse Deus. Você não tem cultura, você não tem capacidade, não tem peito para isso. Né? O padre te domina, o sacerdote te domina. Por isso que você vê as grandes religiões de massa, todo mundo na igreja, milhões de pessoas. O Zen e a minha cultura, a minha pregação é que você se liberte de tudo, seja só você. Você é o senhor da sua vida, é o senhor da sua sexualidade, do seu caminho. Né? Por isso, um dos nossos mandamentos aqui no Tantra, vocês vão ver, é esqueça Deus. Se você não esquecer Deus, você está fadado ao sofrimento. Mas esse Deus, não o verdadeiro, aquele que está dentro de você. Esse você vai encontrar. A partir do momento que você esquece esse Deus cultural, esse Deus religioso, fica mais fácil você encontrar o Deus verdadeiro dentro de você. A sua essência crística, a sua essência divina. E é isso que o Tantra vai ensinar, uma nova postura em relação à sexualidade. E o meu papel aqui é apresentar essas ideias para vocês. Vocês é que vão decidir. Porque o meu trabalho nunca é de impor verdades. O meu trabalho é só mostrar. Cada um segue se quiser. É diferente das religiões que impõem a verdade para você, e essa é a verdade, e se você não seguir, você vai para o inferno. Não, meu papel, eu nunca sou um papel de guru, não sou um sacerdote, não sou nada disso. Eu sou um anarquista, graças a Deus. O meu partido é tântrico apocalíptico, que prega a volta desordenada do homem ao campo. É mais essa. Né? Anárquico, tântrico, apocalíptico. Essa plataforma nenhum político vai entender. Né? Então é isso, pessoal. Por hoje, então, é só. Eu peço que vocês reflitam, meditem em suas vidas, deem uma observada. Vocês podem estudar um pouco mais de Reich, um pouco mais de psicologia transpessoal, um pouco mais de Freud, da essência. Leia na internet, vocês vão ter muitos artigos, né? Acompanhe esse trabalho conosco de perto e vocês vão ver que nos próximos módulos nós vamos discutir mais ideias. O próximo módulo, que é o terceiro módulo do nosso seminário, nós vamos falar sobre alma gêmea e o parceiro ideal. E vamos falar sobre casamento. Presta atenção no que eu estou falando. Casamento. Eu tenho certeza que depois dessa minha palestra você nunca mais vai casar. Tá? E se estiver casado, vai querer se separar. Brincadeira, gente. Mas é uma análise profunda dessa relação, dessa instituição chamada casamento, que está impregnado no arquétipo da humanidade.
da civilização. Tá? Depois nós vamos discutir as várias formas de casamento, como vocês estão vendo na Índia, na novela, né? O pai já casa a criança desde molequinho, né? Ou para não perder, para não se perder, e escolhe o marido, escolhe a mulher, tudo aquela arrumação, o casamento se torna um negócio, uma arrumação. E no Ocidente aqui também é muita arrumação, que eu sempre falo, né? As pessoas têm duas chances de ficar ricas, quando nasce ou quando casa. Então, é muito negócio essa história de casamento. Então nós vamos discutir com profundidade a instituição chamada casamento, e nós vamos discutir com profundidade essa coisa da alma gêmea. Será que existe alma gêmea? Quando, mestre, professor, guru, eu vou encontrar minha alma gêmea? Vocês não têm noção quantas pessoas me procuram, achando que eu sou daqueles magos, entendeu? Joga o tarô joga o xing para mim, eu tô paquerando um cara. Será que ele é meu alma gêmea, meu parceiro ideal? Será que ele vai casar comigo? Será que ele vai ser meu? Quando a pessoa pergunta se ele vai ser meu, eu dou tanta risada e falo não. Ela já frustra, ela já não volta mais, né? Porque toda pessoa que vai num tarô, que vai num astrólogo, ou qualquer outro ólogo, ela está só querendo ouvir o quê? Ela está querendo ouvir aquilo que ela está querendo ouvir, né? Ela não quer ouvir o contrário. Tem um filme, cara, chama, presta atenção, As Sete Faces do Dr. Lo. É um filme interpretado por 7 atores, é o mesmo. Ele muda de personagem no filme. A história se passa no Velho Oeste americano, e chega um circo na cidade. Uma cidadezinha pequena no interior. Aí chega um circo na cidade. E esse circo é um circo chinês, assim, tipo o Dr. Lo, né, é o dono do circo. E todos os personagens que tem nesse circo é ele, que disfarça, que muda. Mas ninguém entende, o filme é muito místico. E tem um personagem do Lo que ele é um vidente, um visionário. E as pessoas entram para consultar ele, tem a bola de cristal, ele é o vidente. Mas só que tem o seguinte, ele não pode mentir, ele só fala a verdade. Aí tem, aí tem aquela senhorinha, aquela solteira, aquela que nunca casou, que era toda reprimida, tudo que eu estou falando para vocês, caroca, religiosa, tal, né? Sempre procurando a felicidade, sempre procurando o amor. Então, ou seja, ela vai no astrólogo ou no vidente para ouvir o quê? Aquilo que ela... você vai encontrar a pessoa amada. Olha, esse ano vai aparecer tal pessoa assim, maravilhosa. Blá, 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 né? Só que no filme, ela entra lá para consultar o cara. A hora que ela senta na frente do cara, o cara começa a falar assim para ela. Ela fala, eu vou encontrar o meu marido ideal. Quando me fala. Toda assim pro cara, ele para e fala assim: jamais. A sua vida foi totalmente medíocre. A sua vida é medíocre e vai continuar sendo uma vida medíocre. Você não vai encontrar ninguém nessa vida. Você não vai mudar. Essa é a verdade. Aí quando ela sai de lá, assim, toda transformada, que ela sai do circo e vê as amigas todas dela, aí o que ele falou para você? Ele falou que eu vou encontrar meu parceiro ideal, que vai chegar, que eu vou ficar... Ela fala tudo o contrário do que o cara realmente falou para ela. É muito louco o filme, cara. É louco. Por isso que eu estou dizendo para vocês, um vidente perfeito que vê o indivíduo assim, com todo esse lixo, eu pergunto, quantas encarnações vai demorar para esse cara ser feliz? E realizado como ser. O cara olha com esse lixo todo? Nunca. Vai demorar umas 10 encarnações para você sair desse planeta aqui. Enquanto tudo não se transformar, enquanto você não for realmente buscar a sua libertação e fazer grandes revoluções. Olha, você precisa fazer grandes mudanças, grandes transformações e grandes revoluções na sua vida, se você quiser realmente se transformar e se libertar. E nessa sociedade, engajado nela, é muito difícil.
Por isso que o Raul Seixas queria criar a sociedade alternativa, para viver sob regras, leis e condições completamente diferentes dessa doença social, desses valores sociais. Por isso ele fez aquela música Pedro, meu amigo Pedro. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ter um seminário aqui também especial sobre o lado oculto esotérico das músicas de Raul Seixas, onde nós vamos tocar com uma banda acústica e vamos comentar as letras de Raul. Está nesta programação aí nossa, desse próximo mês aí. Tá ok? Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Vamos dar sequência a essa nossa discussão. Nos próximos módulos nós vamos falar sobre o caminho do prazer, Tantra, o caminho do prazer. Nós vamos falar sobre a energia Kundalini e o controle do orgasmo. E nós vamos falar sobre o ato sexual tântrico. Não esse ato sexual que você leva ao outro, você leva ao padre, você leva a Deus, você leva a religião, esse ato sexual doentio. Nós vamos falar como é que é o ato sexual tântrico, como é que você deveria comportar-se na hora do sexo. E nós vamos falar uma coisa muito interessante também, no último módulo, nós vamos falar sobre sexo no plano astral, depois da morte. Ou mesmo agora, sai com o corpo astral, vai lá, arruma um caso astral, uma beleza. Tudo é possível. Né? Se eu sempre ensinei vocês que vocês saem do corpo, vão passear, vocês são matéria, vocês podem viver um romance extracorpóreo? Vocês podem viver uma sexualidade fora do corpo material? E ter prazer e ter orgasmo? Aguardem. O 7º módulo nós vamos estar discutindo isso. Aí todo mundo não vai nem querer morrer, né? Não vai ter medo mais da morte. Opa, o bicho vai continuar lá, estou lá, né? Que acha que morreu, acabou tudo, né? Não vai ter mais nada, não vai ter prazer, não vai ter sexo, não vai ter nada, não. Calma que tem. Tá ok? Gente, namastê, muita paz a todos e até o próximo encontro.